Oi, quer uma ótima notícia para esse início de ano? Eu e o Steve temos o curso de inglês perfeito para você. Fica comigo que a minha conversa vai te deixar bem contente. Não é segredo para ninguém que o número de cursos presenciais e online hoje é muito grande, mas infelizmente quantidade não é qualidade. E eu posso apostar que você ou alguém perto de você fez um curso e mesmo assim reprovou num exame ou entrevista justamente por causa do inglês. Ou então comprou um curso que prometia inglês sem exercício, sem gramática, sem decoreba, e aí descobriu que ia passar horas e horas decorando frases, ouvindo o mesmo texto trocentas vezes, sem conseguir criar nada novo, porque não entendia as regras básicas. E com certeza isso deve ter te deixado bem seguro para escolher um curso, não é verdade? Para achar o curso certo, primeiro você precisa entender o que é que está errado para fugir das armadilhas. E eu vou te explicar direitinho os prós e os contras de cada promessa e como fazer para o seu aprendizado ter sucesso, independente do que você escolher. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vânia, eu sou professora de inglês há 26 anos, sou escritora, secretária bilíngue, já morei na Inglaterra e sou casada com um gringo. A minha história com a língua inglesa começou bem cedo e de uma maneira meio sofrida. Porque na minha época, quase 40 anos atrás, não havia material para estudar inglês, principalmente em cidadezinhas do interior como a minha. Isso foi antes de computador, antes de internet, antes do videocassete. Já deu para perceber que eu e os dinossauros estamos ali, ó, cabeça a cabeça. Nessa época, eu precisava ligar para as rádios para gravar músicas que eu gostava com meu super gravador. E depois aí eu ia tirando o que eu conseguia da letra da música de ouvido para poder cantar. Bom, uma coisa levou a outra e por causa dessa minha paixão por línguas eu acabei me tornando professora de português e inglês. E tudo parecia estar encaminhado até que em abril de 2006 a minha vida deu uma guinada. Nessa época eu estava muito desanimada trabalhando numa escola que tirava ilegalmente horas do meu pagamento. E como eu tinha vários amigos e ex-alunos pedindo aulas particulares, eu decidi que aquele era o momento ideal para eu abrir a minha própria escola. A ideia foi muito bem recebida desde o início e vários alunos, amigos me seguiram nessa empreitada. Nessa época eu já namorava o Steve e em novembro de 2007 nós nos casamos e ele veio morar aqui. O Steve é um nativo americano de Ohio que eu conheci enquanto ele prestava assessoria na empresa onde eu trabalhava como secretária. E adivinha? Eu falava tanto nos meus alunos e em tudo que eles estavam conquistando, que apesar do background de elétrica e programação de computadores que o Steve tinha, ele resolveu embarcar nesse sonho comigo e começar a fazer mais pessoas comuns falarem inglês. E essa, eu tenho que admitir, foi a cereja que faltava no meu bolo. Juntos, nós levamos o aluno do zero a um nível que poucas escolas conseguem: falar inglês com segurança. Agora sim, depois de explicar quem nós somos, vamos entender por que é que tanta gente ainda não fala inglês. Dizem que o método X é o único que funciona, e não funcionou para você. As pessoas tendem a esconder todas as outras coisas que fazem para chegar até um certo nível de inglês, só para dar destaque para uma atividade que chama atenção por ser divertida e que facilmente consegue iludir muita gente para comprar um determinado curso. Uma atividade nova parece excelente, mas o correto é mesclar atividades divertidas e outras nem tanto, mas muito eficazes e que vão trabalhar de forma diferente para cada pessoa e em cada estágio do aprendizado. Aprender inglês é um milagre desvendado por poucos. E, na verdade, isso é um processo que só vai acontecer se você se dedicar. Todos que falam inglês têm uma coisa em comum: eles entenderam que aprender dependia exclusivamente do empenho deles e resolveram assumir as rédeas da própria vida. Tendo um bom professor, você aprende sem esforço. E, de novo, eu preciso enfatizar que o processo depende de você, porque por melhor que seja o seu professor, você não pode esperar que ele memorize por você. Ele é seu professor, já se esforçou para aprender, agora é a sua vez. Quem não aprende inglês em 6 meses não aprende mais. É absolutamente errado passar um tempo para aprender inglês se você não explica quantas horas por dia essa pessoa precisa ficar exposta, estudando e praticando o idioma. Agora, em quanto tempo você vai cumprir essas horas, só você vai poder dizer.
A única coisa que eu faço questão de avisar é que esse contato com o inglês precisa ser diário para você não esquecer o que está aprendendo. O Google traduz tudo para mim. Mas se é você que quer falar inglês, é você que tem que resolver os exercícios, ler os livros, assistir os filmes e entender as pessoas, não o Google. Você troca de escola ou professor cada vez que reprova num teste ou que um exercício fica um pouco mais difícil. Seja paciente, fica pelo menos uns meses seguindo o mesmo método e vai anotando tudo que você aprendeu. Não quer anotar porque é muita coisa? Ótimo! Você acabou de responder para você mesmo que você está aprendendo bastante. A questão agora é se você está memorizando o que você aprende. Você muda de método toda vez que um curso novo é lançado na TV ou na internet. Para de seguir modinhas. Elas são só uma forma fácil de ganhar dinheiro em cima dos mais afoitos. Não precisa aprender gramática. Você não precisa focar só nela, mas ela é parte do aprendizado, sim. Gramática não é só um monte de palavras difíceis. A gramática também é ensinar a ordem correta das palavras para que as suas frases não fiquem sem pé nem cabeça. Eu já ouvi professor famoso dizer que é inútil aprender gramática, mas ele ensina gramática no curso dele. Por que será? Pensa, se fosse tão fácil aprender só observando os outros, não existiria tanto aluno falando português errado. Passeando pela internet, dá para perder a conta dos erros que a gente vê. Eu já acompanhei um caso de perto em que um rapaz estava querendo avisar que a cirurgia da mãe tinha terminado, mas a mensagem que ele fez foi tão mal escrita que todo mundo em volta dele estava dando os pêsames achando que a mãe dele tinha morrido. Fazer exercícios é perda de tempo. Sabe por que é que querem que você acredite nisso? Porque criar exercícios dá muito trabalho e corrigir, nossa, leva tempo demais. Aprender uma língua é como aprender a dirigir, na prática. Só esquecem de explicar que a gente é proibido de ter aula de direção antes de conhecer as leis de trânsito e que 90% dos acidentes ocorrem por desrespeito às regras de trânsito que correspondem à coitadinha da gramática. Praticar é essencial, mas até para jogar futebol você precisa conhecer algumas regras, senão você vai fazer gol contra ou então vai expulsar o árbitro do campo achando que ele é só um palpiteiro de luto. Ninguém precisa memorizar nada para aprender inglês. Então por que é que te mandam ler, ouvir e repetir textos e frases inúmeras vezes até saber de cor? Ou usar aplicativo de memorização? Assistir filmes já te ensina a falar inglês. Assistir filmes, ler livros ou qualquer outro recurso não vai ter o efeito desejado se você não tiver uma metodologia por trás. Você pode assistir filme, mas precisa ter um propósito para ter evolução. Um bom professor vai te desafiar com algo mais difícil de tempos em tempos, justamente para te fazer aprofundar e perceber detalhes que você não tinha notado antes. O jeito certo é aprender sozinho. Não é impossível, não é errado, mas em se tratando de língua, são raras as pessoas que sem orientação nenhuma conseguem aprender e falar inglês. E há até um nome para elas: autodidatas, pessoas capazes de aprender sem professor. E eu te pergunto, se um professor vende um curso anunciando que ninguém precisa de professor, não é uma contradição? Esse professor está categoricamente admitindo que você precisa sim de alguém para te ensinar. Ele só não quer que você estude com os outros. Será que eu consegui esclarecer esses pontos? Tomara que sim, né? Nessa aula eu vou passar algumas dicas, ou melhor, atitudes que sozinhas já fazem o aprendizado de qualquer coisa ficar mais fácil. E você vai entender por que o seu colega aprende português, matemática, história, biologia, design, economia, seja lá mais o que, enquanto outros continuam aí patinando sem conseguir aprender nada. Algumas dicas vão parecer um pouco estranhas, mas acredita em mim, há uma explicação científica para elas. Então vamos lá. 1. Organização física e mental. Escolhe um local para estudar e organiza esse cômodo. Se você escolher o seu quarto, por exemplo, arruma a cama, guarda as roupas, os sapatos, abre a janela, deixa o ar renovar esse ambiente, guarda os games e outros materiais que podem roubar a sua atenção, limpa o chão e se tiver uma mesinha, deixa sobre ela só o que você for usar para estudar. Os ambientes organizados e limpos fazem o seu nível de ansiedade diminuir e essa sensação de bem-estar te ajuda a se concentrar nos estudos. Planeje estudar diariamente para ficar exposto à língua com constância e resiste à tentação de pular um dia ou outro, porque um dia viram 2 e daqui a pouco você já desistiu de estudar.
Pode ser apenas 10 ou 15 minutos por dia, mas você precisa criar o hábito de ficar exposto a essa língua e focar na meta. Por falar em exposição, essa é a minha terceira dica. Exponha-se ao inglês. Pode ser só 10 ou 15 minutos por dia, mas crie esse hábito e foca na meta. Tenha prazer. Ache atividades que te deem prazer. Por exemplo, aprende a letra da música que você ama. Pratica ouvindo e cantando. Ou então pega o seu filme preferido ou seriado favorito, baixa o script dele da internet, tenta reescrever as falas dos personagens e compara com o script. Depois você vai repetir cada uma dessas frases. Você vai aprender a ler, ouvir, falar melhor e ainda vai ficar exposto a muito vocabulário novo. Motive-se. Se o motivo para estudar for verdadeiro e você realmente quiser aprender, tudo vai ficar mais fácil, porque nenhum professor ou método funciona se você não entender que a vontade tem que partir de você mesmo. Tenha autonomia. Você já ouviu o ditado? Eu posso até te dar a vara, mas é você que precisa aprender a pescar? Eu vou te dizer que o começo não vai ser fácil, mas vai ser muito bom para você, então foca na meta. Seja curioso. Talvez você possa aprender algo que modifique totalmente a sua vida. Quanto mais você exercita essa curiosidade, mais fácil vai ficar para se encantar com as novidades e aprender o que quer que seja. Seja persistente. É comum querer desistir quando a gente começa a ver coisas que estão ficando mais difíceis, principalmente se a gente se compara com outras pessoas que estão aprendendo muito mais rápido, com muito mais facilidade. Mas se respeita e entende que cada pessoa aprende de uma forma diferente e uma velocidade diferente. Persistir, ao invés de desistir, vai te dar muito mais chances de ter resultado. Contextualize. Palavras soltas não significam nada. É por isso que ler, criar frases e textos é importante. Dentro de uma história, tudo faz mais sentido e aumenta as chances de fixar na memória. Timidez e insegurança é uma coisa que, sinceramente, eu mesma sofro disso até hoje. Mas você não pode perder a oportunidade de praticar o que você aprendeu, mesmo que você esteja com medo ou que esteja inseguro. No começo, eu aconselho, por experiência própria, a ficar em contato com uma pessoa só que você tenha mais confiança. Aí, assim que você se sentir um pouco mais seguro, você vai gradualmente começar a falar com mais pessoas ao mesmo tempo. Tudo tem a sua ordem. Se você mora num país onde inglês não é a sua língua nativa, eu te aconselho, ouça e leia muito em inglês para se familiarizar com a ordem das palavras, o significado delas, e depois você começa a criar suas primeiras frases, parágrafos, textos. Os adultos acham que pode driblar tudo isso, pular tudo isso e já contratar aula de conversação sem nem entender coisas básicas em inglês. Agir assim é desperdício de tempo e dinheiro. Use do poder da dedução e lógica. Para aprender línguas, é preciso observar e entender tudo o que acontece ao seu redor. Como as sentenças são construídas, o significado das palavras e das expressões, e a partir daí vai ser mais fácil saber quais palavras podem substituir outras para criar novas frases sozinho. E para aprender as primeiras frases em inglês, o que você faz? A parte fácil é que as primeiras frases não vão ser exatamente criadas por você, mas sim copiadas e adaptadas a partir de alguma coisa que você já viu. Se você já ouviu a famosa frase I love you e já seguiu as dicas de estudo, vai poder adaptar e dizer, por exemplo, I love apples, I love New York. Você também pode substituir outras palavras, como por exemplo, I want apples, I hate New York. Ou até I hate Detroit, but Nancy loves Orlando. Isso só depende da sua imaginação e de um contexto. Outra dica legal é, se possível, crie um ambiente que você fique em contato com a língua a todo momento, como se você estivesse estudando fora do país. Você pode, por exemplo, mudar a língua do seu computador, do smartphone para o inglês, ouvir músicas em inglês e buscar estações de rádio nos países nativos, assistir filmes e seriados em inglês, no máximo com legenda em inglês, ler livros, artigos, piadas em inglês, usar aplicativos de memorização que já vêm com vocabulário pronto, mas eu particularmente prefiro aqueles aplicativos que te permitem inserir as suas próprias frases. Assim você pode programar quantas delas você quer rever diariamente. Eu indico usar o Anki ou o Memorize With. Ter uma lista de sites confiáveis para extrair frases e textos.
O meu e-book gratuito traz sites de onde você tira frases infinitas e muitas outras dicas para empoderar o seu inglês. Fazer revisões diárias para não esquecer o que já aprendeu. Importante, né? Aprender os principais pontos de gramática para entender, por exemplo, quando você está falando de uma coisa que já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Mas procura um professor que não fica preso a essas terminologias complicadas. Acha alguém que explica de forma simples, com palavras e exemplos fáceis de entender. Assim, tudo vai fazer sentido muito mais rápido. E talvez você até goste da gramática. Você também pode criar uma meta e depois ir escalando. Coloca como primeira meta aprender 50 frases em inglês, depois sobe para 100, 200 e usa o aplicativo de memorização ou cartões de papel para manter a sua memória ativa. Quando você atingir o nível intermediário de compreensão, faça todos os seus estudos, todas as suas consultas em dicionários e internet em inglês. Outra boa ideia é colocar o áudio de textos, palestras, filmes no seu celular para você ficar ouvindo e repetindo diariamente até se acostumar com os nativos falando. E nativos de diversos lugares do mundo, tá? Seguindo essas dicas, você vai perceber em pouco tempo um avanço muito grande no seu aprendizado. Mas para entender e falar inglês, você ainda precisa achar alguém que te direcione nessa jornada. E você já se perguntou, e como achar alguém que me guie para aprender inglês e ter crescimento constante? Uma excelente opção é o meu curso Inglês Acelerado da Vani e Steve. Imagina você lendo e respondendo aquele e-mail no trabalho, ou conversando com aquele cliente internacional com segurança. Imagina assistir o seu filme preferido sem legenda, só ouvindo as vozes dos atores. E a satisfação de conversar em inglês na sua viagem de férias para Disney ou New York, sei lá. Visualiza a felicidade dos seus pais quando você passar naquele vestibular ou for contratado para aquele cargo super concorrido. O curso Inglês Acelerado da Vani e Steve vai ser apresentado por mim, com explicações simples em português e inglês, passando logo em seguida para vídeos em inglês com legenda. E a partir do módulo intermediário, todas as aulas serão apresentadas pelo professor nativo americano, Steve. Se você ficou com medo de ter aulas com o americano, eu vou te dizer que esse efeito gradual de explicações em português, depois explicações em inglês com legenda e, por último, aulas com o nativo, vão te fazer subir um degrau de cada vez sem sofrer choques desnecessários, tá? Além dos vídeos, o curso também tem exercícios específicos que vão te ajudar a escrever e falar inglês, através de gramática, gírias, expressões, e exercícios criados para te ajudar a ouvir e entender o inglês falado, com audição, leitura de textos, livros, músicas, sentenças prontas e pronúncia. Você pode escolher qual deles você quer fazer, mas eu sinceramente indico que você faça todos como uma revisão. Quando você inicia, você vai ter acesso às aulas e exercícios do nível iniciante e a cada 3 meses a gente libera um módulo novo. O curso completo tem 1 ano, mas se você seguir o cronograma, vai ver que em menos de 6 meses os seus conhecimentos em inglês vão ultrapassar de longe as promessas dos outros cursos. Com o curso Inglês Acelerado da Vani e Steve, você vai aprender no seu tempo a ler, ouvir, falar e escrever em inglês. E os nossos plantões de dúvidas e aulas online vão te dar o suporte que você precisa. Mas só falar não adianta, então vamos ver o curso por dentro? O foco de hoje é esse lindo aqui, Christmas Carol. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é falar desse livro, mostrar como é que a gente vai trabalhar. Eu peguei um trecho desse livro que corresponde a só 1 minuto de leitura ou do filme. E aí a gente vai discutindo todas as frases e tudo de diferente que a gente vê dentro desse pequeno pedaço do livro. Então vamos lá. O livro que eu escolhi é do Charles Dickens, é o meu escritor predileto. Vocês já assistiram essa história que eu vou contar para vocês agora, esse trechinho? Vocês já assistiram diversas vezes em diversos tipos de filmes diferentes. Tem filme, inclusive, acho que um dos que acabaram ficando mais famosos, porque falava, na verdade, não de fantasmas comuns, mas Os Fantasmas das Minhas Ex-Namoradas, que é com o Matthew McConaughey. E ele, nesse filme, ele, né, um
charlatão, mulherengo, não sei o que, um tipo de um fotógrafo que tá acima de tudo quanto for mulher, não tá nem aí pra ninguém, e de repente, quando ele vai dormir, ele acaba tendo aliás, ele não vai nem dormir, né? Quando ele começa a andar pela casa lá do irmão que vai casar, ele acaba vendo um monte de fantasmas de ex-namoradas e acaba vendo um monte de coisa que ele fez errado, muda a situação da vida dele. A situação do Christmas Carol é justamente essa. A história é de um cara muito avarento, muito mão de vaca, que não dava atenção para ninguém, achava que nada prestava, não tinha alegria, nada. O negócio dele era trabalhar, fazer dinheiro e acabou. E aí, de repente, quando ele vai dormir uma noite, o fantasma de um sócio dele apareceu, o sócio que estava morto há uns 7 anos já, e falou que ele ia receber a visita de 3 fantasmas. E esses 3 fantasmas que foram aparecendo em noites diferentes foram fazendo com que ele mudasse a perspectiva de vida dele, valorizasse mais as pessoas, até que chegou a um final, lógico, muito bonitinho. Bom, mas vamos lá. Começando então a história. Are you the spirit, sir, whose coming was foretold to me? Asked Scrooge. Então, o personagem principal, Scrooge, mão de vaca, avarento, que a gente chama de stingy em inglês, começa recebendo a visita do primeiro fantasma. E aí, este primeiro fantasma chega e ele ainda fica... É engraçado, né? Aparece um fantasma e ele pega e fala: você é um fantasma que me disseram que vinha? Lógico, né? Qual mais que seria? Então, are you the spirit, sir, whose coming was foretold to me? Asked Scrooge. Você é o espírito que disseram, me anunciaram que viria? E aí, a primeira coisa que a gente vê é a aparição do verbo to be. Ai, que saco, não quero ver verbo to be, que porcaria, verbo to be de novo. Mas você vai ver ele em quase todas as frases, então não tem como fugir dele. Se você aprender, você nunca mais vai precisar ver. Agora, se você toda hora esquecer, você vai precisar ver 500 vezes. Então, por favor, aprenda isso aí. Vamos lá. Então, verbo to be no tempo presente. É o am, o is e o are. Aqui eu coloquei mais 2 frases de exemplo, né? Am I a good friend to you? Eu sou um bom amigo para você. Is she studying now? Ela está estudando agora. Então, fiz perguntas. E are you the spirit? Você que é o espírito? Deve ser, né? Numa frase positiva, ao invés de eu colocar o verbo to be e depois o sujeito, eu, você, nós, eu vou inverter, vou colocar o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Então, you, sujeito, are, verbo, the spirit, o complemento. You are the spirit, você é o espírito. I'm a good friend to you, sou uma boa amiga ou um bom amigo para você. She's studying now, ela está estudando agora. Quero passar para a negativa. You aren't, I am not, she isn't ou she is not. Pronto, passei para a negativa. Próxima coisa a falar. Aqui eu tenho, até o the spirit, o espírito, aí é só procurar no dicionário, achou a tradução. Whose. Whose tem vários significados. Pode ser cujo, pode ser de quem, e pode ser do qual, da qual, dos quais. Então aqui eu fiz um vídeo que está no YouTube e aqui embaixo, deixa eu ver como é que eu aponto, e aqui embaixo tem um linkzinho. Quando vocês receberem a apresentação de PowerPoint e colocá-lo no modo de apresentação, vocês vão clicar aqui e vão conseguir ir direto para esse vídeo que está no YouTube que fala sobre esse assunto específico. Bom, mas vamos lá. O que é que eu posso dar de exemplo? The boy whose father was arrested cried. Então, eu disse, um dos exemplos é o cujo. Então, o menino cujo pai foi preso chorava. Whose car is parked in front of my gate? Que carro ou de quem é o carro que está na frente do meu portão? The project on whose behalf I speak is finished. O projeto do qual eu falo, do qual eu represento, está terminado. Depois disso, eu vou ver que tem o coming. E o coming tá com ing e a pessoa vai falar: sei, com ing é verbo que tá com ing, falando, brincando, comendo. Geralmente é, mas não nesse caso. Às vezes, uma palavra terminada com ing é um substantivo. Então, aqui ele não é o verbo chegar, ele é a palavra chegada. A chegada do meu amigo, a chegada dos carros,
sei lá, se eu estiver falando de Fórmula 1, Michael Schumacher queimou na largada, né? Ou então foi o primeiro a cruzar a linha de chegada. Pronto. Eu tenho coming, chegada, upcoming, que significa próximo, próximos, como exemplo. The coming of Santa Claus brings smiles to kids' faces. A chegada do Papai Noel traz sorrisos no rosto das crianças. The upcoming talks will be under his supervision. Então, as próximas conversas serão sob a supervisão dele. Que vem depois? Agora sim eu tenho o ing como verbo. Então, coming como verbo, aí no passado, come, que é igual ao tempo presente, come. E no presente, come, e no passado, came. Se eu estiver trabalhando com particípio passado, aí vai ser come de novo. I am coming, stop knocking the door. Então, tô indo, para de bater na porta. Então, stop knocking the door. Interessante é que aqui quando eu falo I am coming, eu estou chegando, eu estou vindo. Então, tem o ing. Agora, stop knocking, eu vou traduzir como pare de bater. Eu não vou falar pare batendo. Aqui é como eu diria, um detalhe que certos verbos como stop, start, tem, eu vou tratar dele daqui a pouquinho. Bom, vamos para o próximo exemplo. Christmas is coming, what present do you wish? Então, Natal está chegando, que presente você deseja? Opa, saí daqui. Aí o que vocês podem ver aqui embaixo, está aparecendo que aqui tem um vídeo e tem exercícios. E o que está falando sobre ing dentro do nosso curso online e também do curso presencial, ele está na unidade 10 do básico. Então, ele é Present Continuous e está na unidade 10. Vou só voltar aqui, vamos ver, estamos no slide 9, deixa eu só voltar aqui no slide 3, está escrito que vocês têm exercícios da unidade 1, que é o tempo presente. Aqui você tem um vídeo. Uma cena do filme Finding Neverland que explica um pouco da história de como o autor teve a inspiração para escrever esse livro. Vou deixar também o link para um trecho do filme, uma das versões do filme, né? Acho que uma das mais recentes, e que inclusive por coincidência eles usam uma fala para mostrar o quanto eles acreditam em fadas, enfatizando o uso do do, aquele auxiliar que eu expliquei na última aula do mini curso de inglês sobre tempos verbais. Então, quando eu uso do, does, did para enfatizar alguma coisa. Então, vai estar lá à disposição também. Eu também vou deixar para vocês o link do resumo do livro do Peter Pan e o livro completo. O texto sem formatação é o melhor para aquela pessoa que está centrada só para entender o texto ou quer imprimir, depois fazer isso escrevendo. E também vou deixar o link para o audiobook do Peter Pan. Então vocês podem ler e também ouvir com um narrador profissional, com boa pronúncia e nativo, contando a história. Mas vamos então à cópia do livro. Essa cópia do projeto Gutenberg de e-books é gratuito. E ele vai contar então a história do Peter Pan, escrito pelo James M. Barrie. No capítulo 1, Peter breaks through. Seria mais ou menos como ele faz a sua entrada, né? Peter faz a sua entrada. Então, all children except one grow up. Todas as crianças, exceto uma, crescem. Grow up é o verbo crescer. Eu vou deixar aqui do lado, eu vou abrir uma janelinha e aí eu vou explicando cada uma das coisas. Então, na primeira coluna, vocês estão vendo a coluna de verbos. E aí eu vou colocar to grow up. Grow, no passado, fica grew. E no particípio passado, geralmente são os verbos que a gente utiliza com o final ado ou ido. Então, falado, comido, brincado, dançado, vendido e assim por diante. They soon know that they will grow up. Eles logo sabem que eles crescerão. Então, eu já expliquei também numa das aulas, will joga o verbo seguinte para o futuro. Portanto, grow, que é crescer, vai virar crescerão.
Ah, eles crescerão, né? Não é crescerá, crescerão, porque eu tenho que combinar com o sujeito que eu tiver. And the way Wendy knew was this. E a maneira como a Wendy soube foi assim, ou foi essa. Knew é o passado do verbo know. To know, passado knew, particípio passado known. Então, conhecer, conheceu, conhecido. One day, when she was 2 years old, um dia, quando ela tinha 2 anos de idade, o verbo was é o verbo to be, que no presente é am, is, are, ele vai combinar com o sujeito correto, né? I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. No passado vai virar was e were, então I was, he was, she was, it was. You were, they were, we were. E o particípio passado, been, que é sido ou estado. Então, um dia, quando ela tinha 2 anos de idade, she was playing in the garden. Was, de novo, o verbo to be. E play, aqui, ele não tem um tempo verbal. Ele está simplesmente com ing para mostrar que a ação estava acontecendo naquele mesmo momento. Então, o verbo terminado com NDO em português, acontecendo, falando, brincando, aqui em inglês fica com ing. Playing, brincando, in the garden, no jardim. And she plucked another flower and ran with it to her mother. E ela puxou, arrancou uma outra flor e correu com ela para sua mãe. Então, plucked, de arrancar, esse é um verbo regular no passado, então ele termina com ed. Os verbos irregulares, como foi o grow, o know, o verbo to be, eles são irregulares e você tem que seguir a tabelinha deles até que você consiga memorizá-los. Agora, os verbos regulares sempre vão terminar com ed. Então, pluck, plucked, plucked. Pronto, resolvido. E tenho também o verbo run, que aqui apareceu como ran, passado, correu. Mas eu tenho to run, passado ran, particípio passado run, corrido. I suppose she must have looked rather delightful. É mais ou menos algo como, acho que ela deve ter parecido muito encantadora, bastante encantadora. E aqui eu entro com o primeiro verbo que é chamado de modal, que é o must. O must tem o sentido de dever, mais assim, uma obrigação. É um verbo muito forte. Inclusive, a gente costuma dizer para os alunos para ter muito cuidado para usar o must, porque sempre dá a impressão que você está passando uma ordem para alguém. E have looked, que tem aqui o present perfect. Parecia, então have looked, tinha parecido, eu vou traduzir como parecer. O rather é uma palavra que tem diversas traduções diferentes. Rather, neste caso específico, significa bastante. Mas o rather pode ser ao invés, pode ser em vez de. Então, tudo vai depender de qual é a frase que você está utilizando essa palavra. For Mrs. Darling, put her hand to her heart and cry. Para a senhora Darling, colocar a sua mão no seu coração e exclamar, né? Não é exatamente cry, de gritar, é mais no sentido de exclamar. Voltando, put é o verbo colocar. Esse é um verbo irregular que continua igual no presente, no passado e no particípio passado. E cried, que no tempo presente é cry, com Y, e conforme a regrinha, o verbo que termina em Y precedido de consoante, você vai tirar o Y e colocar IED para formar o verbo regular. Oh, why can't you remain like this forever? Por que você não pode se manter assim, permanecer assim para sempre? O can é um verbo modal também. Os verbos modais, como must, you can, may, might, could, eles têm o mesmo padrão de comportamento que o verbo to be. Então, quando eu vou fazer pergunta, eu só inverto a posição dele com o sujeito e já virou pergunta. E na negativa, como vocês podem ver nesse caso específico, é só eu juntar com o not e já tenho a negativa dele. A palavra like aqui é bastante curiosa. Geralmente nós conhecemos o like como o verbo gostar. Like, liked, liked. Mas, nesse caso, o like não é um verbo, ele é o comparativo como. Nessa frase, por exemplo, why can't you remain like this?
porque você não pode permanecer assim. Ao pé da letra seria porque você não pode permanecer como isso. O quê? Como isso que você está nesse momento. This was all that passed between them on the subject. Isso foi tudo que passou, que aconteceu entre elas sobre esse assunto. Aí você diz, mas elas não seria they? Por que tá them? Quem não gosta de gramática vai sofrer um pouquinho, mas vai ter que entender, senão vai ficar falando errado. Uma mania do vou ver ela ao invés de vou vê-la. Então, existe o they, que é eles ou elas, e o they é uma palavra que eu só posso usar antes do verbo da frase. Se eu quiser usar eles ou elas depois do verbo da frase, aí eu tenho que dizer them. Vamos dar uma olhadinha no exemplo para entender como isso funciona. They é o sujeito, like é o verbo e butterflies, borboletas, é o objeto, é o complemento da frase. Toda frase em inglês é formada de sujeito, verbo e complemento. Sabe-se lá qual será esse complemento, mas quase sempre terá um complemento. Bom, se eu souber localizar o sujeito e o verbo, então eu vou conseguir delimitar quando vai ser they e quando vai ser them. Nesse caso aqui, they fica antes do verbo like. Ótimo. Mas se eu quiser substituir butterflies, borboletas, por elas, eles gostam delas, né? Querendo dizer borboletas, eu vou dizer elas, them, e não they. Isso você aprende melhor quando você começa a estudar os pronomes que fazem o papel de sujeito e fazem papel de objeto. But henceforth, Wendy knew that she must grow up. Mas de agora em diante, ou nesse caso, mas daquele momento em diante, Wendy soube que ela deveria crescer. She must grow up. You always know after you are 2. Você sempre sabe disso depois que você tem 2 anos. 2 is the beginning of the end. 2 é o começo do fim. A gente vai começar essa aula sobre música e ela vai ser um pouco diferente do que o convencional, porque geralmente a aula de música vai falar o quê? Vai ensinar a pronúncia, vai dar a tradução e cante. Aqui a minha intenção é um pouquinho diferente. Primeiro lugar, porque como o nosso mini curso era falando sobre os tempos verbais, eu quero mostrar quantos tempos verbais podem ocorrer dentro de uma única música e qual é a necessidade ou a importância disso acontecer. Segundo, a gente vai trabalhar, sim, um pouquinho de pronúncia de algumas coisas, mas não pronúncia letra por letra, palavra por palavra, porque isso também vocês vão aprender cantando. A minha intenção aqui é ensinar alguns truquezinhos, porque muito aluno reclama, eu não consigo acompanhar quando ele canta, porque né, mesmo eu conseguindo falar bem, chega num determinado momento que ele está falando uma coisa e eu estou 3 palavras atrás, eu não consegui entender como é que ele fez essa junção. Às vezes, saber um pouquinho de música ajuda, porque você vai conectar certas coisas de forma estranha, de forma diferente até. Isso também acontece com músicas brasileiras. Eu tinha muita dificuldade em entender certas músicas do Skank, aliás, de cantar junto certas músicas do Skank, do Paralamas de Sucesso, por causa de certos links que eles faziam, para que eles não perdessem a rima com as linhas anteriores ou posteriores. Então, tudo é um aprendizado. A gente vai ver isso aos poucos. Bom, então vamos lá para o computador, mas a primeira coisa que eu quero fazer é mostrar para vocês um trecho da música para vocês se situarem, saber de que música nós estamos tratando. É uma música que não vai cantar super rápido para não ficar tão difícil para vocês acompanharem se essa for a primeira música que vocês tentarem acompanhar sozinhos. Vamos lá!
para ter uma ideia, né? Bonita música. Então vamos lá. Pro computador, agora vamos tratar um pouquinho desta música especificamente, dos tempos verbais que acontecem nela. Bom, Far Away, by Nickelback. E aí, this time, this place, misused, mistakes. Até aí, tudo bem, né? Too long, too late. Who was I to make you wait? Was, passado simples, é o verbo to be no passado. Just one chance, just one breath, just in case, there's just one left. There is, verbo haver no tempo presente, porque aqui é uma abreviação do verbo is, que é o verbo to be no tempo presente, usado para coisas no singular. 'Cause you know, you know, you know. Você sabe, você sabe, você sabe. Tempo presente de novo. Aí entra no refrão. That I love you, tempo presente. I've loved you all along. I have loved, present perfect. Fala sobre algo que começou no passado e que continua acontecendo até agora porque o menino não parou de gostar dela. And I miss you, tempo presente. Been far away, far for too long. Been é o particípio passado do verbo to be. Então, sido ou estado. No caso aqui, estive longe, and I miss you, né? Eu sinto sua falta. Been far away for too long. Esteve ou estive longe por muito tempo. I keep dreaming. ING, tempo contínuo. Então, continuo sonhando. I keep dreaming. You will be. Que você será, que você estará comigo. Então, will, que é a abreviação, né? W-I-L-L, que joga qualquer verbo no futuro. Então, o verbo to be, que eu acabei de falar do verbo to be aqui, né? E falei do verbo to be também quando eu estava falando do there is. Agora ele apareceu no infinitivo. Por quê? Porque eu tenho o will. A regra é, se eu uso um auxiliar, do, does, did, will, would, eu jogo o verbo para o infinitivo, mas a hora que eu for conjugar, eu jogo ele para o futuro. Então, you will be. Você estará. Eu não vou falar você estarei, porque você só combina com estará. Aí a conjugação do tempo futuro em português, que você tem que saber também. I keep dreaming, tempo presente. No caso aqui o contínuo. You will be, tempo futuro. You will never go, também futuro, que você nunca irá, tipo, nunca irá embora. Stop breathing, pare de respirar. Aqui nesse caso, ele não é contínuo, não é presente contínuo. Oh, mas pera lá, aqui tinha ing e era contínuo, aqui não é por quê? Porque tem uma regrinha em inglês que diz que toda vez que eu usar um verbo depois da palavra stop, por exemplo, que é um verbo também, um verbo depois do verbo stop sempre virá com ing. Então eu vou falar pare de respirando? Não, eu vou falar pare de respirar. Eu vou manter ele no infinitivo quando eu for falar, mas para escrever eu vou ter que colocar ing. I don't see you anymore, não te vejo mais. I will ask, eu perguntarei ou eu pedirei. Last chance for one last dance, então última chance para uma última dança. I'd withstand. Aqui também tem I'd give it all. O que é isso? Esse apóstrofe D, nesse caso, é abreviação de would. Como é que eu sei que não é abreviação, esse apóstrofe D não é abreviação do past participle had? Porque se fosse a abreviação do had, esse verbo aqui, o give ou withstand, teria que estar no particípio passado. E ele não está, ele está no tempo presente, ou seja, também no infinitivo. Então, nesse caso, eu sei, porque o verbo está no presente, que esse apóstrofe D aqui é a abreviação de would. E toda vez que eu tiver would, significa que eu estou falando de uma condição. Eles chamam de tempo condicional. I would speak, eu falaria. I would give, eu daria. I would withstand, eu suportaria, eu aguentaria alguma coisa, né? Eu aguentaria, eu suportaria todo o inferno para segurar a tua mão. Ó, que romântico. Que mais? But I won't give up. Give up é um phrasal verb, que significa desistir. Pô, mas pera lá, give é o verbo dar. O que o juntou com up e virou desistir? É isso mesmo, phrasal verb é assim. Você pega um verbo e depende da preposição que você coloca na frente do verbo, pronto, muda completamente o sentido. Inclusive eu tenho um vídeo que eu falei um pouquinho sobre preposição para vocês entenderem. Eu vou deixar o link para vocês verem depois. Because I'm not leaving, tá? Com ing. Aqui eu tô dizendo, se eu for traduzir ao pé da letra, porque eu não estou te deixando, mas na verdade em português a gente fala porque eu não vou te deixar, né? Ou porque eu não te deixo. E aí vamos lá, que exercícios eu posso fazer quando eu tenho uma letra de música?
Bom, em primeiro lugar, deixa eu reduzir um pouquinho, para vocês conseguirem enxergar. Em primeiro lugar, existem muitos exercícios diferentes para fazer com música. Só que eu tentei escolher 3 que são mais usados para as pessoas que não têm tanta habilidade ainda com letra de música. Se você recebeu o nosso e-book, né, assinou a lista preferencial e recebeu o nosso e-book, você tem um link para vários sites que falam sobre música. E um deles, muito legal, ele tem um monte de músicas atuais e ele vai tocando a música e vai mostrando 2 ou 3 opções de sentenças e você vai clicando na correta para preencher aquela música. Só que esse tipo de link, você precisa não só ter um bom conhecimento de inglês, como também você já precisa conhecer a letra de antemão, assim, quase decorada, para você saber exatamente qual frase vai ser a próxima. Aqui eu estou tentando trabalhar com 3 opções de exercícios que vocês podem fazer em casa, sozinhos. E também o resultado é diferente se você trabalha individualmente ou se você coloca grupos de alunos para trabalhar com determinado exercício. Portanto, eu vou dar 3 opções e vocês vão escolher as que são melhores. Mas, de novo, eu vou dizer, tem muito mais formas de usar letra de música em inglês em sala de aula. Vamos lá, então, para a primeira? Nesse caso específico, eu peguei a letra da música e dividi. Cada 2 linhas eu fiz uma marca para recortar. E a partir do momento que isso está recortado, depois eu vou mostrar inclusive um vídeo com os meus alunos trabalhando com essa música, eu recorto a letra da música inteira. Aqui está toda a letra da música. Embaralho essas partinhas, como se fosse um jogo mesmo de cartas. O aluno terá que, ouvindo a música diversas vezes, uma vez só é impossível que o aluno consiga fazer isso, a não ser que ele já saiba toda a letra de cor e salteado, mas ele vai ouvir essa música várias vezes e aos poucos ele vai colocando as letras no local. Isso ajuda tanto a audição, ele fica muito mais presente para a parte auditiva, então ele aguça muito mais essa habilidade dele. Ele também vai ter que ligar aquilo que ele está ouvindo com a forma como é escrita para colocar na ordem correta. Alguns alunos precisam ouvir 3, 4, 5 vezes. Eu já tive alunos que não conseguiram fazer isso em sala de aula, tem problemas para isso. Tem inclusive um aluno meu que tem problema de audição, né? Ele tem acho que 25 a 30% só de audição, para ele é muito mais difícil. Então ele fez esse recorte todo e em casa ele ouviu a música muitas vezes, com fone de ouvido bem alto, ouviu muitas vezes e conseguiu colocar em ordem. Então ele voltou para a sala de aula felicíssimo com isso. E eu fico mais feliz ainda, porque ele conseguiu fazer um exercício de música que geralmente ele não conseguia fazer, ele rejeitava. Segunda forma de usar uma letra de música, e também vai estar disponível para vocês no link. Aqui, correct the mistakes. Eu peguei a letra da música e troquei, acho que 20 e poucas palavras, por palavras que têm sons parecidos, mas que não tem nada a ver com a sentença. E vocês vão ter que ouvir e ouvir e ouvir até conseguir selecionar a palavra que está errada e aqui embaixo achar a palavra correta que vai substituir aquela que estava errada. Também é um ótimo exercício para aprimorar a parte de audição de vocês, ao mesmo tempo que faz vocês memorizarem como é a escrita daquela palavra que vocês estão ouvindo repetidas vezes. E o último deles, nesse caso também, o aluno precisa já ter um conhecimento prévio de vocabulário, não só da audição, mas da escrita, para ele poder colocar a palavra correta em cada um dos lugares. Se você não tem tanta facilidade ainda para isso, o que eu fiz foi ajudar colocando as palavras aqui embaixo. Então essas são as 3 formas de usar letra de música, principalmente para quem está iniciando, não tem tanto conhecimento assim. Vamos aproveitar e ver um pouquinho do curso online? A primeira coisa que você tem a fazer é colocar o seu login e senha. Entrando nessa página você consegue ver as provas já feitas, inicia o seu curso pelo básico. Vai para a parte A, escolhe a unidade 1, você vai seguir, logicamente, toda a sequência. Eu vou direto para algumas unidades que eu quero mostrar. Todos os exercícios têm áudio. Aqui eu estou colocando em velocidade maior para que seja mais rápido para vocês verem. Tudo, então, vocês vão estar sendo acompanhado com a parte de áudio e depois tem exercícios. Muitos exercícios de áudio, porque eu preciso que vocês treinem muito a parte auditiva. E já que estão treinando a parte auditiva, também, toda vez que vocês ouvirem alguma coisa nova, repitam em voz alta para treinar as cordas vocais.
Aqui vocês podem ver todos os exercícios são autocorretivos. A partir do momento que você ouviu, decidiu qual é a sua resposta correta, você seleciona e depois que você tiver selecionado todas as respostas, você vem em Check Answers e verifica o que acertou e errou. Vamos para um outro exercício. Nesse daqui você tem expressões que você vai ouvir, repetir e depois... Esse exercício é muito bom porque ele vai fazer perguntas e você tem que achar a resposta correta. Então, você vai ouvir todas as perguntas com atenção, achar a resposta correta, selecionar, seleciona cada uma delas até o final dessa listagem de perguntas e no final você vai pedir para checar suas respostas. Também é possível clicar Show More e ver mais possibilidades de resposta se você tiver em dúvida do que era. Vamos entrar numa outra coisa aqui, unidade 6, profissões. Então, todos eles vêm acompanhados de um vídeo e depois, nesse caso, você tem diversas imagens com as palavras correspondentes às profissões para vocês ouvirem com calma, repetirem cada uma delas para treinar bastante a pronúncia, enquanto também treinam a audição. Aqui você tem um texto falando sobre o artigo que a gente acabou de ver, que era profissão. Então, é um texto do dia a dia em que usa profissões dentro dele. E, no final, exercícios, todos para serem completados com as profissões que vocês aprenderam. Então, aqui é que está o pulo do gato. É você forçar um pouquinho mais a memória para realmente lembrar aquilo que você acabou de estudar. Então, vocês estão vendo uma lista muito grande de exercícios para fazer. Então, tem tanto exercício para ligar, como exercícios para completar. Nesse caso aqui, você tem que passar uma frase para negativa e depois corrigi-la com aquilo que está entre parênteses. Ao final, depois de fazer toda a frase, você vai clicar Check Answers e vai verificar se está certo ou errado. Tem exercícios para completar, como eu te falei. Você vê que é bem fácil, bem intuitivo tudo, né? Aqui é muito legal, é um texto. Eu gravei esse texto todo e vocês vão ouvindo, completando aquilo que está faltando. Então, aí é uma forma, de novo, como eu disse, de forçar bastante a audição a melhorar, porque muitas vezes vocês vão ter que ouvir a mesma sentença 3, 4, 5 vezes, 10 vezes para entender o que está falando. E aí é que vocês vão ver essa melhora na audição e na pronúncia até atingir praticamente a perfeição. Olha que legal. Corrigiu, viu que está certo, tá ótimo. Vamos passar para outra coisa. Então, agora eu vou entrar na parte B. Esse exercício aqui fala sobre preposições. Nesse caso específico, você está vendo imagens com as preposições e frases que correspondem a elas, e depois vocês vão para um exercício. Esse não é de colocar letras na frente, é simplesmente de clicar e arrastar. Clica, arrasta, fez os exercícios, pede a correção no final. E se vocês fizerem alguma coisa errada, ele vai conseguir detectar? Vai, olha aqui. No nosso curso, o aluno aprende não apenas 2, mas 4 habilidades necessárias para quem aprende uma língua. Você vai ler e entender inglês, porque as nossas aulas de expressões, gramática, vocabulário com jogos e uso de memorizador vão te fazer aprender e manter a memória ativa para não esquecer nada. E também você vai ouvir e falar inglês, porque fazendo os nossos exercícios de audição e pronúncia, ouvindo os livros e vídeos indicados e praticando da maneira que orientamos, você vai ter todos os pré-requisitos para conversar em inglês. Além disso, sempre que você tiver dúvidas, nós vamos te orientar no nosso plantão permanente do grupo fechado ou nos plantões de dúvidas ou aulas de assuntos gerais online ao vivo. Imagina o quanto você vai aprender nas discussões sobre livros, artigos, filmes. E nessas aulas, nós geralmente ensinamos os nossos alunos a concordar e discordar de opiniões educadamente, como um treinamento para reuniões de negócios ou escolares. E como praticar a conversação? Eu sei que nem todo mundo tem esse intuito, mas se você quer o pacote completo, ou seja, ler, escrever, ouvir e falar, você pode participar das aulas ao vivo em grupo, fazer perguntas e dialogar com o Steve em inglês, ou, e essa é a parte mais interessante, se desejar, pode até comprar um pacote extra para aulas VIP ou em pequenos grupos que vão ser disponibilizadas quando o aluno comprovadamente estiver no nível intermediário ou superior. E que vantagem existe em fazer um curso online e não um curso presencial? Diferente da aula presencial, com dia e horário pré-determinado, turmas fechadas,
O curso online te dá muita liberdade. Você tem inglês 24 horas. Você pode estudar inglês quando, como e onde quiser, sem horário pré-fixado ou limite de tempo de aula. Você não corre risco de perder uma aula porque ficou trabalhando até tarde, não tinha como chegar na escola ou ficou doente. É só digitar seu login e senha e usar à vontade. As aulas são simples e práticas para você rever quantas vezes você quiser no conforto da sua casa, sem perder tempo ou dinheiro com transporte ou correr risco desnecessário na rua. Economia em material didático. Livros e apostilas, dependendo da escola que você escolher, podem custar mais de R$1.000 por ano. Multiplica isso por 4 ou 8 anos seguidos. Imagina a economia que você vai fazer. Plantão de dúvidas em aulas ao vivo periódicas. Para 2018, nós criamos uma agenda de aulas mensais ao vivo para te manter motivado à medida que vê suas perguntas respondidas e o seu conhecimento aumentando. Você não teria isso na maioria dos cursos presenciais. Ou então você pagaria por isso. Plantão permanente. O atendimento ao vivo do grupo fechado acontece das 8 da manhã às 9 da noite. Mas você pode enviar sua dúvida fora desse horário e receber resposta assim que os professores estiverem disponíveis novamente. Outra vez, isso é algo que os cursos presenciais geralmente não têm. Exercícios online. Você faz o exercício hoje, corrige com apenas um clique e se quiser refazê-lo 7 meses depois, é só entrar no site novamente. Outra coisa muito interessante é que os jogos que nós criamos ou indicamos são para melhorar a sua capacidade de observação, de raciocínio lógico, de senso crítico. E como não se trata de um material em papel, que é mais difícil modificar, a gente pode modificar ou incluir novos jogos sempre que a gente quiser ou que nós notarmos que os alunos estão precisando e podem se beneficiar de alguma coisa nova. O aplicativo para memorização auxilia muito no processo de retenção de palavras e frases através desse treino diário. Ele é grátis, é só registrar e usar. Eu sei que enquanto eu estou aqui falando com você, deve ter 1 milhão de argumentos passando pela sua cabeça como razões para você não estudar inglês. E é por isso que eu vou tomar a liberdade de falar das dúvidas mais comuns, para você repensar esses seus medos. Inglês é difícil. Ao contrário do que todo mundo pensa, inglês não é difícil. É que no princípio, no começo, nós precisamos memorizar muitas palavras para depois começar a falar. No meu curso, você vai encontrar diversos jogos e exercícios para memorizar vocabulário de forma eficiente e simples. Não gosto de inglês. A maioria das pessoas fala isso, mas na verdade é que inconscientemente ela só está envergonhada dos problemas que teve no passado para aprender inglês e está com medo de falhar de novo. Isso é muito comum e compreensível. Mas imagina se toda criança se negasse a andar porque tropeçou, ou se recusasse a falar porque pronunciou uma coisa errada e alguém riu dela. A tentativa leva à perfeição, ou pelo menos próximo disso. Não preciso de inglês. Talvez você ainda não veja as possibilidades que vêm pela frente, ou não tenha usado o inglês até o momento. E por causa disso você acha que sempre vai ser assim. Mas a verdade é que as chances só vão ser aproveitadas por aquelas pessoas que já estão preparadas. Imagina se você perde o emprego atual e vai participar de entrevistas onde todos os candidatos falam inglês menos você. Você sentiu que você ia ficar de fora, né? Ou então imagina o seu chefe falar de um treinamento incrível de 3 meses nos Estados Unidos e você fica de fora porque não fala inglês. Vai doer, né? Eu não sei se eu vou gostar desse curso. Cada pessoa se adapta a um estilo ou professor. Tudo bem, você pode assistir os meus vídeos no YouTube, analisar se gosta da minha forma de ensinar, mas suponhamos que você compre o curso e depois mude de ideia. Eu tenho tanta segurança na qualidade que eu estou te oferecendo que eu te dou uma garantia de 30 dias para você pedir o seu dinheiro de volta. Então, se você não gosta da minha voz, do jeito que eu me visto, do passarinho que canta no fundo de vez em quando, do aparelho dos meus dentes, seja lá o que for, você tem 30 dias para pedir o reembolso. Simples assim. Cursos de inglês são muito longos. O nosso curso completo tem 12 meses e corresponde a 5 ou 6 anos das escolas convencionais. O mais interessante é que, terminando apenas o nível básico, os nossos alunos já conseguem participar em exames seletivos de empresas multinacionais. E passam. Vale a pena, não? Ah, e o melhor de tudo é que você vai poder acessar as nossas aulas e exercícios por 24 meses. Você paga o equivalente a um curso de 12 meses, mas recebe 24. Não tenho tempo.
Se você sai com os amigos ou família, assiste novela, futebol, noticiário, navega na internet, vai para academia, troca mensagens pelo Facebook, Twitter, WhatsApp, dorme mais que 8 horas por dia, você tem tempo sim, só não descobriu como dar prioridade para as coisas certas. Não tenho dinheiro. Novamente, se você come fora com frequência, viaja, compra roupas, calçados, roda de liga leve, celular de última geração, drone, faz aula de dança, musculação, você tem dinheiro sim, você só preferiu dar prioridade para outras coisas. Agora pensa qual dessas aquisições vão te garantir um bom emprego? Um iPhone 7 ou inglês? Um par de sandálias de pedraria ou inglês? Será que não vale o esforço de uma pequena economia por 12 meses para ver o seu salário dobrar em poucos anos? A escola é muito longe. O curso online é feito na comodidade da tua casa ou qualquer lugar que tenha Wi-Fi. Não posso me comprometer com horários. Então o curso online é perfeito para você, porque você pode acessar e estudar a qualquer hora do dia ou da noite. É você que decide quando. Tenho medo de perder tempo ou dinheiro. Além do nosso curso ter qualidade comprovada, afinal são 11 anos no mercado e muitos alunos satisfeitos, vendo as suas carreiras deslancharem, o nosso preço é baixíssimo comparado aos cursos presenciais e nós ainda damos a garantia de 30 dias. Conhece alguma escola presencial que faz isso? Cursos online não respondem às dúvidas. Se você fizer um curso em que te dão uma senha e se vire, eu concordo. Mas no nosso curso você vai ter todas as dúvidas respondidas durante os 12 meses em que a sua matrícula estiver ativa. É só você enviar a sua mensagem dentro do grupo fechado e receber sua resposta escrita, em áudio ou vídeo. Sou muito velho ou sou muito novo para começar. Nós temos alunos que iniciaram com 71 anos só para viajar e estão progredindo muito bem. Há também os alunos que iniciaram com 11, 12 anos e já alcançaram o nível intermediário ou avançado, falando e escrevendo incrivelmente bem. Eu posso até citar uma das nossas alunas que foi convidada para ser monitora de inglês num curso técnico, tamanho conhecimento que ela tinha na língua. Tenho vergonha de errar. Bom, essa é a vantagem do nosso curso online. Ninguém vai saber, além de mim, lógico, se você erra ou acerta, porque o programa vai mostrar as respostas na tela do seu computador de mais ninguém. E caso você poste as suas dúvidas no fórum, ninguém vai saber exatamente quem você é. Esse anonimato te torna mais corajoso, mais livre para perguntar o que você quiser. E afinal de contas, vamos falar a verdade, se você está aqui é para aprender, porque se você já soubesse, não precisava estudar, não é mesmo? Eu nunca vou atingir fluência. A fluência realmente não acontece do dia para a noite e vai depender da sua habilidade pessoal e principalmente de prática regular. Quanto mais você experimentar, treinar, errar, corrigir, mais rápido e fácil vai ficar. E lembra de uma coisa, não é preciso ser perfeito, você só precisa conseguir se comunicar bem. Escolas online mandam corrigir exercícios sozinhos. Todos os exercícios desenvolvidos por nós são autocorretivos. Assim que você termina de completar, é só clicar um botão para ver a correção. E até sugestões de outras respostas possíveis. E se você tiver dúvida, é só enviar uma mensagem no grupo fechado e a gente responde rapidinho. Mas eu não tenho computador, só um smartphone. O nosso sistema foi testado e roda em Google Chrome, Internet Explorer, Firefox e Opera, para computadores, tablets e smartphones. Fica tranquilo, nós vamos te dar assistência para que o sistema rode corretamente no seu aparelho. E se nós não conseguimos te satisfazer, você pode usar a garantia de 30 dias e pedir o seu dinheiro de volta. E como faz para comprar esse curso? Basta rolar até o final dessa tela, clicar em Sim, quero me matricular, para ver o valor à vista, as opções de parcelamento e o que é mais legal, você pode pagar o curso Inglês Acelerado da Vani e Steve por boleto ou cartão de crédito de diversas bandeiras. Para diminuir os riscos, o sistema criou uma forma bem ágil de pagar via celular com cópia fácil de código de barras e ainda envia mensagem caso você crie um boleto e esqueça de pagar. Tudo para facilitar a tua vida. Ah, e não se preocupa, porque os seus dados estão seguros. Nós fizemos questão de usar a plataforma de pagamentos Hotmart pela excelente reputação que ela tem no mercado. E se depois de tudo que eu te expliquei, você ainda pensar, por que eu vou
pagar por um curso, explicações, exercícios. Isso eu encontro tudo de graça na internet. Respeitosamente, eu vou ter que te perguntar. Você sabe quais vídeos você precisa assistir e quais são só retoque? Qual é a ordem mais produtiva para aprender inglês no menor tempo possível? Você usa exercícios eficazes para checar o seu progresso? Eles são de fonte segura? E depois de checar o seu progresso, você sabe o que fazer para corrigir essas suas falhas? Você conta com professores brasileiros e nativos para tirar suas dúvidas quando precisar? Você recebe orientação fácil de entender? Essa é a diferença entre ter uma assessoria constante ou ficar abandonado, tentando adivinhar o que fazer e perdendo tempo e oportunidades na vida. Você já ouviu dizer, preço é o que você paga, valor é o que você recebe? Eu garanto que no meu curso, eu e o Steve temos mais valor para oferecer do que você vai nos pagar. E se mesmo assim você achar que o curso não é para você, é só pedir o reembolso em 30 dias e ainda continuamos amigos. Talvez no futuro você enxergue as vantagens do nosso curso e volte a estudar conosco. Agora que você já sabe das garantias, do valor, da qualidade que oferecemos, basta você escolher qual é a melhor opção de pagamento, em quantas vezes você quer pagar, colocar os seus dados pessoais para gerar a guia de pagamento e começar a estudar. Ah, e se ainda tiver alguma dúvida, é só você me contatar pelo chat online. Corre fazer a sua matrícula e eu te encontro no nosso curso. See you there! Bye! Olá pessoal, eu sou a Marisa, eu tenho 29 anos, eu moro na cidade de Americana. Eu decidi estudar inglês por conta do mercado de trabalho. Hoje o mercado de trabalho está muito competitivo e o inglês não é mais um diferencial, e sim uma necessidade. Pensando em crescimento profissional, eu decidi procurar uma escola de inglês. Eu escolhi a Manage English porque um amigo meu que não falava nada em inglês fez o curso e em menos de 2 anos ele estava falando inglês fluente. A minha maior dificuldade em aprender inglês é a falta de tempo de me dedicar fora da escola, porque o inglês exige que nós empenhamos o tempo todo. E no meu caso também tenho muita dificuldade quando me deparo com alguém falando em inglês. Eu já fico nervosa, mas tenho certeza que eu vou conseguir me controlar e ter a confiança nessa nova língua que estou aprendendo. Olá a todos, estou hoje aqui no Aeroporto Internacional de Viena, na Áustria, para dar o meu testemunho, na verdade meu depoimento, sobre como é importante estudar inglês nos dias de hoje. Visitei vários países na Europa e percebi nitidamente como é importante o uso do inglês, como é importante saber falar inglês, se comunicar em inglês. Países, inclusive, que o idioma oficial não é o inglês, mas todos se comunicam, todos os turistas se comunicam nesse idioma. E se eu não tivesse um conhecimento razoável da língua, eu não conseguiria me comunicar. Sou aluna da escola de idiomas Manage English há 1 ano e meio. Sou fã da escola, fã dos professores. Graças aos ensinamentos que eu tive lá, graças a todas as dicas, as conversas, eu hoje pude realizar essa viagem de forma mais tranquila. Consegui me comunicar de forma tranquila também e estou muito contente como aluna da escola. Estou muito feliz em hoje poder falar um pouco sobre a escola e sobre a experiência que eu tive fora do país e, graças a Manage English, consegui me sair e desenvolver bem. Venha conhecer a escola, venha conhecer a nossa equipe de professores, professores nativos, professores brasileiros, de alta qualidade, e venha para o mundo. E aí pessoal, meu nome é Renan Oliveira e eu faço engenharia elétrica aqui na Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês como a Manage English me ajudou a chegar até aqui. E foi assim, em 2011, o governo federal lançou um programa chamado Ciências Sem Fronteiras. Esse programa ele dá bolsas de estudos para alunos da graduação que querem fazer parte do curso em outro país. E um desses países era os Estados Unidos. Só que assim, para você estudar numa universidade aqui nos Estados Unidos, você precisa tirar uma nota mínima num teste de inglês, chamado TOEFL. A nota mínima que eu precisava tirar era 79. Mas meu inglês era péssimo, era horrível. Eu não tinha condições de tirar essa nota, sem chance de tirar essa nota. Aí, um primo meu, que estudava na Manage English, me indicou a escola.
Aí eu fui na escola, conversei com a Vânia, conversei com o Steve, e eles têm um preparatório para essa prova, para o TOEFL. Mas assim, o meu inglês era muito ruim mesmo, e eu tive que estudar normal antes de fazer esse preparatório. Eu fiz... eu não lembro quantas unidades eu fiz alguns livros, e o importante é o seguinte, que em um ano, eu me inscrevi no edital, eu fiz a prova e eu passei na prova. Em um ano, meu inglês melhorou bastante. E o que eu queria deixar mesmo aqui era um incentivo, de que se você tá afim mesmo de melhorar o seu inglês, você tá no lugar certo. Faz os homeworks, conversa bastante com a Vânia, com o Steve, que você vai sentir mesmo que seu inglês vai melhorar. Em pouco tempo, seu inglês vai sentir uma grande diferença. E isso. Você que está começando, você que está estudando para melhorar seu inglês, eu desejo muita boa sorte. Trabalha bastante, que vai dar tudo certo. Olá pessoal, meu nome é Thiago e eu tive que começar a melhorar meu inglês por motivos profissionais. Eu precisei ir a trabalho uma vez para os Estados Unidos e meu inglês era péssimo. Foi então onde um amigo me indicou a Manage English e aqui eu tive todo um trabalho para como me comportar numa entrevista de imigração e a Manage English foi fundamental para esse processo meu. E eu escolhi estudar aqui, continuo estudando aqui pela forma de trabalho, pelo relacionamento que eu tenho com os professores, com a forma no qual é o material. Eu já estive em outras escolas, mas eu nunca consegui me adaptar com a forma de seguir um grupo de alunos. Então a Manage English tem uma forma totalmente diferente de tratar cada aluno e a dificuldade de cada aluno, e aqui eu consegui me desenvolver muito mais. Então, uma dica para vocês, a Manage English vale a pena.